Ninguém no edifício fazia ideia de que a secretária do quarto andar não ia à casa há 3 meses. Todas as noites, quando o turno acabava, ela desligava o computador, despedia-se de todos e, em vez de sair pela porta da frente, pegava no elevador de serviço para a cave. Lá, 40 anos de registros da família Santoro acumulavam pó entre prateleiras de aço que ninguém se dava ao trabalho de visitar. Dormia numa manta de lã estendida no chão de betão. Acordava antes da chegada da equipa de limpeza. E durante 61 noites, ninguém suspeitou de nada. Até a noite em que tossiu demasiado, ficou acordada até tarde, deixou o telemóvel ficar sem bateria e, pela primeira vez na vida, dormiu demais. O que acordou a Margot Ellery não foi um som. Foi a luz que se acendeu diretamente acima da sua cara. Abriu os olhos, e a 3 passos de distância, o homem mais poderoso de Chicago estava perfeitamente imóvel, a inclinar-se para apanhar o caderno que lhe tinha escorregado da mão. Ele não chamou a segurança. Virou as páginas, uma a uma, o rosto não revelando nada durante muito tempo. Então, o Rafael Santoro fez-lhe uma única pergunta. A pergunta que as pessoas ainda repetiriam anos depois, porque foi o início da queda de um império e a salvação de 2 pessoas que não faziam ideia de que as suas vidas tinham estado ligadas muito antes de se conhecerem. Se esta história vos toca, deixem um like, comentem, partilhem com alguém que vos venha à mente e subscrevam o nosso canal para as histórias que ainda estão para vir. Ele levantou o caderno ao nível dos olhos, inclinou-o ligeiramente para a luz e perguntou, com uma voz tão baixa que ela teve de prender a respiração para o ouvir claramente, se ela tinha escrito aquelas páginas com a sua própria mão. Margot sentou-se. A manta de lã escorregou-lhe dos ombros e ficou drapeada sobre as pernas como uma prova que ela não podia negar. Ela afastou-a, dobrou-a ao meio com as 2 mãos a tremer e levantou-se. O chão de betão enviou o seu frio diretamente através das suas meias finas. Ela percebeu que estava de pé descalça, em frente a um homem com um casaco preto com neve ainda a agarrar-se aos ombros, e só havia um pensamento na sua mente, tão claro que a assustava. Os seus sapatos estavam sentados ao lado da caixa de registros, cuidadosamente juntos, as suas solas tendo sido coladas de volta 2 vezes. Ela mentiu. Disse que tinha vindo mais cedo para poder terminar a pilha de fichas, que simplesmente havia demasiado trabalho para fazer naquele dia. As palavras soaram tão finas como o papel no momento em que saíram da sua boca. Ele não discutiu. Ele não levantou uma sobrancelha, não suspirou, não fez nada das coisas que um homem comum faria quando alguém lhe mentia diretamente à cara. Ele simplesmente virou o caderno para outra página, parou ali, depois rodou-o para ela, para que ela pudesse ver por si mesma. Na margem, na sua própria caligrafia, havia uma pequena nota, caixa 114, úmida no canto, movida para prateleiras secas. Por baixo, havia outra linha, mais inclinada, as letras misturando-se umas com as outras pelo cansaço. Luz na fila 39 a piscar. Relatar a manutenção esta manhã. Ela tinha escrito aquelas palavras à meia-noite, quando o único som em todo o edifício era o sistema de aquecimento a circular pelos canos. Ninguém trabalhava a essa hora. Ninguém devia estar naquele edifício a essa hora. Margot olhou para sua própria caligrafia durante muito tempo. Depois, levantou os olhos e contou-lhe a verdade. Ela era secretária do quarto andar, contrato temporário 2 vezes por semana. Ela levava fichas antigas para cá para armazenamento porque ninguém no andar de cima queria descer. O elevador de serviço era frio e o pó fazia tossir as pessoas pelo resto da tarde. Ela continuou, com a voz mais firme do que esperava, explicando que nos últimos 3 meses tinha estado a indexar toda a cave. 40 anos de registros, da primeira fila de prateleiras até a 39ª. Uma linha para cada caixa, um código para cada linha, uma data para cada código. Ele perguntou quem lhe tinha atribuído esse trabalho. Ela disse que ninguém. Ele perguntou quem lhe pagava para o fazer. Ela disse que ninguém. Rafael Santoro ficou em silêncio. Foi um tipo de silêncio que ela mais tarde aprenderia a reconhecer. O silêncio de um homem a colocar peças numa balança. Sem procurar algo para dizer, ele aproximou-se, apenas um passo,
e ela viu a luz refletir na fina cicatriz que corria ao longo da sua sobrancelha esquerda. Ele perguntou por quê. Por que trabalharia de graça numa tarefa que ninguém lhe pedira para fazer? Numa cave onde ninguém entrava? Margot abriu a boca, depois fechou-a novamente. Tinha vivido o suficiente para saber que uma resposta honesta era muitas vezes a mais cara, mas também tinha vivido o suficiente para saber quando não havia mais para onde ir. Ela disse que se alguém a apanhasse ali, ela precisava de algo para apontar. Ele não compreendeu de imediato. Ela viu nos seus olhos uma pausa tão breve que foi quase nada. Depois, acrescentou mais lentamente que uma mulher apanhada numa sala de arrumos à meia-noite com as mãos vazias é uma ladra. Mas se ela tivesse um caderno nas mãos e 3 meses de trabalho por trás disso, então pelo menos alguém teria de lhe fazer uma pergunta antes de chamar a segurança. Ele olhou para o caderno na sua mão. Era um caderno barato com uma capa de cartão cinzento, a sua lombada a desfazer-se na costura e reparado com fita cola transparente. Ele fechou-o muito lentamente, da maneira que alguém poderia dobrar um mapa depois de o usar. Depois, disse sem levantar a voz e sem ênfase que nunca tinha ouvido ninguém descrever o seu trabalho como algo para apontar. Margot não disse nada. Ele perguntou-lhe o nome. Ela disse-lhe, Margot Ellery. Ele acenou com a cabeça uma vez, depois devolveu-lhe o caderno. Ela estendeu a mão para o pegar, e no exato momento em que os seus dedos tocaram na capa de cartão, ele disse-lhe o seu nome. Disse-o tão casualmente como alguém a dar as horas, não carregando mais peso do que uma saudação. Mas Margot ouviu aquelas 2 palavras e sentiu todo o sangue do seu corpo escorrer para os seus pés. Tinha visto aquele nome impresso no topo de todas as folhas de pagamento durante meses. Tinha digitado aquele nome não menos de 200 vezes. Todas as manhãs, tinha passado pelo retrato pendurado no lobby do 1º andar e nunca tinha levantado os olhos para o olhar de perto. O homem que estava a 3 passos dela, o homem que tinha segurado o seu caderno de meia-noite nas mãos e lido cada linha da sua caligrafia, era o proprietário deste edifício. O proprietário dos 40 anos de registros que os rodeavam e o homem que toda a cidade de Chicago chamava por outro nome, um nome que nunca era falado em voz alta em corredores com janelas. Ele não lhe perguntou quantas cláusulas do seu contrato de trabalho ela tinha acabado de violar. Ele não perguntou onde ela tinha arranjado a chave do elevador de serviço. Ele simplesmente ficou ali, com uma mão enfiada no bolso do casaco, e perguntou por que é que ela não ia para casa. Margot pressionou o caderno contra o peito. Mister, podia mentir novamente, mas já tinha usado a sua única mentira. E ela sabia algo que as pessoas desesperadas sempre sabiam, que a segunda mentira sempre custava 10 vezes mais do que a primeira. Então, respondeu-lhe com números. Disse que o bilhete de comboio de Gary para Chicago e de volta custava $11 por dia. Disse $330 por mês. Disse que o número não soava a muito, mas era exatamente o que tinha de enviar todos os meses para a escola da sua irmã, e ela tinha um vencimento, não 2. Disse que o seu contrato era temporário, sem seguro e sem licença paga. E se perdesse um dia, perdia um dia de salário, não um dia de férias. Disse tudo isso numa voz uniforme, nem subindo nem descendo, como alguém a ler uma folha de inventário. Nenhuma lágrima caiu. Rafael Santoro ouviu cada palavra. Ele não a interrompeu uma vez, e mais tarde ela perceberia que esse era o seu hábito mais assustador. A maneira como ele deixava as pessoas continuarem a falar até chegarem ao fim, até revelarem mais do que alguma vez tinham tido a intenção de dizer. Ele perguntou se ela tinha família. Margot hesitou. Depois disse que tinha uma irmãzinha chamada Papoila, de 9 anos, que frequentava uma escola interna para alunos surdos perto de Evanston. Acrescentou, e a sua voz aqueceu ligeiramente ao dizê-lo, que era uma boa escola. Tinha um parque infantil. Tinha um professor de arte. A Papoila adorava tanto que falava dela todos os meses. Tinha amigos que a compreendiam, sem a fazerem repetir pela segunda vez. Disse que visitava a irmã, uma vez por mês, porque o comboio para Evanston também custava dinheiro, e porque não queria chegar de mãos vazias. Ele perguntou por que é que a menina não vivia com ela. Essa pergunta manteve Margot em silêncio mais tempo do que qualquer outra. Depois,
Disse que lhe tinham dito que ela ainda não estava qualificada. Dou-lhe aquelas 3 palavras sem explicação. E nenhuma foi necessária porque uma mulher a dormir num chão de betão na cave da empresa onde trabalhava realmente ainda não estava qualificada, e ela não ia ficar ali a discutir com a verdade. Disse que tinha 6 meses para arranjar uma morada real e um contrato de trabalho real. Disse que já tinha passado 3 meses. Depois, fechou a boca, e o único som que restou na cave foi o sistema de aquecimento a circular pelos canos acima. Rafael não disse nada. Ele estendeu a mão para a borda da prateleira de metal ao seu lado e bateu nela 3 vezes com a ponta do dedo indicador. Não rapidamente, não com força. 3 batidas secas, uniformemente espaçadas, soando como alguém a bater à porta de uma sala onde não tinha intenção de entrar. Margot observou aquela mão e não compreendeu o que aquilo significava. Mais tarde, compreenderia e, assim que o fizesse, desejaria nunca ter sabido. Ele retirou a mão, abotoou novamente o casaco e falou-lhe com a mesma voz que usara desde o início, baixa e uniforme, dizendo que o seu turno começava de manhã e que ela deveria apresentar-se no 4º andar a horas, tal como fazia todos os dias. Ela esperou pela segunda parte da frase. Nunca chegou. Ele não lhe disse que ela estava despedida. Ele não lhe disse que ela estava perdoada. Ele não fez promessa, não deu instrução, não ofereceu aviso. Ele simplesmente virou-se, caminhou pelo corredor entre as 2 filas de prateleiras e as luzes apagaram-se atrás dele, uma secção de cada vez, até que apenas a lâmpada acima de Margot permaneceu acesa. Ela ouviu as portas do elevador de serviço fecharem-se, depois o silêncio. Ela ficou ali durante muito tempo, descalça no chão de betão, o caderno de cartão pressionado firmemente contra o peito, a manta de lã dobrada sobre um braço, e pela primeira vez em todas as 61 noites que tinha passado ali, ela teve medo. Não medo de perder o emprego. Vivera com esse medo durante tanto tempo que quase se tornara uma conhecida. O que lhe enviou o frio pela espinha foi o facto de ela não ter a menor ideia se tinha acabado de escapar de algo ou se tinha acabado de entrar em algo muito maior, algo cuja forma ela ainda não conseguia ver. Na manhã seguinte, no 4º andar, Margot ligou o seu computador à hora exata. E ninguém na sala sabia que apenas algumas horas antes ela tinha estado descalça na cave. Nesse mesmo momento, no último andar, um homem chamado Walter Prime entrou no escritório de Rafael Santoro com a expressão de alguém que tinha ensaiado a sua história no carro. Ele geriu a logística portuária durante 14 anos. Levava uma pasta de documentos e um sorriso e colocou ambos na secretária antes que alguém o convidasse a sentar-se. Rafael não olhou para os papéis. Serviu a Walter Prime uma chávena de café, deslizou-a pela secretária, depois sentou-se na sua própria cadeira e começou a falar com a voz baixa que todos no edifício sabiam ser um mau sinal. Deu o nome de um barco de pesca. Recitou o seu número de registro, uma letra de cada vez, sem tropeçar. Nomeou a marina onde estava atracado, deu a data em que os papéis de transferência tinham sido assinados e até mencionou a cor que o novo proprietário tinha encomendado para a repintura do casco. Walter Prime parou de mexer o seu café. Rafael continuou no mesmo ritmo medido, dizendo que a segunda hipoteca da casa em Beverly era detida por um pequeno banco com 4 agências na cidade, que o empréstimo estava a 2 pagamentos atrasados, e que a pessoa que tinha aprovado a candidatura era alguém cujo nome completo, Rafael, pronunciado muito lentamente, como se estivesse a ajudar Walter Prime a lembrar-se de um velho amigo. A chávena de café nunca mais foi levantada. Rafael abriu uma gaveta, tirou uma única folha de papel, colocou-a na secretária e virou-a para Walter Prime. Era um acordo de compra da dívida, assinado, carimbado e datado daquele mesmo dia. Ele não ofereceu mais explicações. Simplesmente disse que, a partir daquela manhã, Walter Prime já não devia ao banco. Depois veio a segunda parte, dita tão suavemente que o outro homem teve de se inclinar para ouvir, que a partir daquela manhã, ele devia a Rafael. Walter Prime ficou imóvel por muito tempo. Ele não discutiu, não implorou, apenas levantou uma mão para o rosto e quando abaixou novamente. Aquela mão tremia tanto
que ele não conseguia segurar a caneta que Rafael lhe estava a oferecer. O Emmett Doyle estava na porta desde o início. Ele não entrou nem disse uma palavra. Estava ali sentado naquela sala desde os tempos em que o pai de Rafael ainda ocupava aquela cadeira, e tinha visto o homem mais velho lidar com as pessoas de maneiras totalmente diferentes. Mais alto, mais exaltado, mais humano. Mas o que Emmett acabara de testemunhar era frio e limpo, sem um único som desnecessário, sem uma gota de sangue, sem uma ameaça que pudesse ser gravada. Quando Walter Prine saiu, passando por Emmett à porta sem o olhar, Emmett Doyle percebeu de repente que as suas próprias mãos estavam frias. Aos 68 anos, tinha vivido através de 3 gerações de homens no poder. Tinha estado ao lado de homens de quem toda a cidade tinha medo, e até aquela manhã ainda acreditava que compreendia o rapaz que ele tinha levado e trazido da escola. Ele fechou a porta e não disse nada a Rafael. Naquela noite, Rafael voltou ao seu apartamento no 41º andar em River North. 7 divisões, soalhos de carvalho, paredes de vidro que iam do chão ao teto e com vista para uma cidade cheia de luzes. Não havia uma única fotografia pendurada em nenhuma parede. Não um rosto, não uma memória, não um vestígio que sugerisse que alguém, alguma vez lá tinha vivido, exceto a pessoa que pagava a conta da eletricidade. Tirou o casaco, pendurou-o nas costas de uma cadeira, depois abriu a gaveta inferior da sua secretária e tirou um cronômetro de aço escurecido. O seu pai tinha-o usado uma vez nos cais para cronometrar o tempo que cada tripulação levava para descarregar carga, e o velho homem acreditava que um número podia revelar a natureza de uma pessoa mais claramente do que olhar para a sua cara. Rafael segurou o relógio na palma da mão durante um tempo sem premir o botão, sem o dar corda. Depois, colocou-o na secretária, tirou o telemóvel e ligou para Emmett Doyle. Ele não perguntou como ele estava e não se preocupou com uma abertura. Disse que queria o dossiê completo de pessoal da secretária temporária do 4º andar, chamada Margot Ellery, e queria-o antes do meio-dia do dia seguinte. Houve um silêncio do outro lado que durou um pouco mais do que o necessário. Então, Rafael disse a segunda coisa, e foi isso que o tinha impedido de dormir. Disse que em 40 anos ninguém tinha tocado naquela cave. Ninguém a tinha indexado. Ninguém tinha contado cada caixa lá embaixo. Disse que queria saber por que é que alguém o estava a fazer agora. E ele queria saber antes que mais ninguém tivesse tempo de notar a mesma coisa. O dossiê de pessoal de Margot Eller estava na sua secretária antes do meio-dia do dia seguinte. Exatamente como ele tinha pedido. E era tão fino que Rafael teve de voltar ao início para ter a certeza de que não tinha perdido nenhuma página, nenhum registro disciplinar, nenhuma licença tirada, nenhum dia de ausência. Naquela tarde, ele mandou chamá-la para cima. Margot subiu as escadas porque não queria que ninguém a visse à espera do elevador com um uniforme com pó na bainha, e quando ela entrou no seu escritório, ele não lhe pediu imediatamente para se sentar. Ele foi direto ao assunto sem preâmbulo e disse-lhe que a empresa possuía um pequeno apartamento a 7 quarteirões de distância. Um quarto, uma cozinha, água quente, e podia ser escrito no seu contrato como um benefício para os funcionários. Disse que ela não teria de pagar aluguer, apenas utilidades. Disse que se ela deixasse o emprego, ela devolveria a chave. Sem penalização, sem dívida. Margot ouviu tudo. E o que aconteceu a seguir surpreendeu até ela. Ela recusou. Recusou muito mais agudamente do que o necessário, a sua voz a subir na primeira frase, e ela podia ouvir a aspereza nas suas próprias palavras, mas não conseguia fazer-se parar. Disse que não precisava que ninguém arranjasse um lugar para ela dormir. Disse que se tinha virado sozinha durante 3 meses e que se viraria sozinha durante mais 3. Falou com a voz de alguém que se defende de algo que não a está a atacar. E quando Rafael permaneceu sentado, nem reagindo nem ofendendo-se, ela finalmente disse a coisa que tinha estado no fundo de tudo. Disse que ninguém lhe podia tirar algo que ela nunca tinha aceite em primeiro lugar. Disse que tinha aprendido essa lição a fundo. Tinha aprendido da maneira difícil. E não tinha intenção de a aprender novamente na sua idade. Rafael ouviu. Depois acenou com a cabeça uma vez. Ele não tentou persuadi-la. Ele não a lembrou que ela estava a dormir num chão de betão.
Ele não perguntou o que ela planeava fazer quando o inverno ficasse mais frio. Ele simplesmente abriu uma gaveta, tirou uma chave ligada a uma etiqueta azul de plástico, colocou-a na borda da secretária mais próxima dela, depois levantou-se, pegou no casaco e saiu do seu próprio escritório, deixando-a ali com a chave deitada imóvel na madeira. Ela não a tocou. Virou-se e voltou a descer as escadas. E durante toda a tarde, ela cometeu 3 erros de digitação, algo que nunca tinha acontecido antes. Naquela noite, depois de todas as luzes do quarto andar se terem apagado, e ela desceu a cave como de costume. Recipiente de refeição estava à espera na caixa de madeira, ao lado da 40ª fila de prateleiras. O recipiente de plástico ainda estava quente, embrulhado num saco de papel, e ao lado, uma pequena garrafa de sumo de laranja. Ruthie Barnes estava sentada nos degraus de ferro, o seu carrinho de limpeza estacionado ao lado dos seus pés, ambas as mãos apoiadas nos joelhos. Ela tinha 63 anos, com cabelo prateado arrumado debaixo de um lenço, e olhou para Margot com a expressão de alguém que já a esperava há bastante tempo. Ela disse-lhe para comer enquanto a comida ainda estava quente. Margot congelou onde estava. Abriu a boca para explicar, e Ruthie abanou a mão e disse-lhe para não desperdiçar o fôlego. Disse que sabia desde a 4ª noite. Disse que tinha limpado aquela cave durante 19 anos. Sabia onde o pó se acumulava e onde não se acumulava, e sabia como contar mantas. Disse que durante a primeira semana tinha havido um casaco dobrado enfiado debaixo de uma prateleira. Durante a segunda semana, também tinha havido uma toalha, e na terceira semana, um par de sapatos cuidadosamente colocados lado a lado, e as pessoas só tiravam os sapatos quando pretendiam deitar-se. Margot sentou-se no degrau ao lado dela e perguntou por quê. Depois de todo aquele tempo, Ruthie não tinha contado a ninguém. Ruthie ficou em silêncio durante um tempo. Depois, disse que havia 2 tipos de pessoas naquele edifício. O primeiro tipo eram as pessoas que todos notavam no momento em que entravam numa sala. O segundo tipo eram as pessoas que os outros notavam apenas uma vez em toda a sua vida, no dia em que faziam algo errado. Disse que pertencia ao segundo tipo, e adivinhou que Margot também. Disse que não queria que o dia de Margot chegasse mais cedo do que o necessário. Então, levantou-se, empurrou o seu carrinho de limpeza para a extremidade do corredor e chamou de volta que havia sopa no recipiente, e a sopa não era boa depois de arrefecer. Margot sentou-se ali sozinha durante muito tempo antes de abrir a tampa. Não conseguiu dormir naquela noite e, perto do amanhecer, levantou-se, foi ao 4º andar enquanto o edifício inteiro ainda estava escuro, abriu o escritório do último andar com a chave sobressalente do departamento de administração e pegou na chave com a etiqueta azul de plástico, que ainda estava exatamente onde ele a tinha deixado. O apartamento era no 3º andar de um edifício de tijolo vermelho, a 7 quarteirões do trabalho. E quando Margot colocou a chave na fechadura, a sua mão tremia tanto que ela teve de tentar 2 vezes antes de conseguir abrir a porta. Lá dentro, havia apenas uma divisão. Uma cama de casal estava encostada à parede com a manta dobrada cuidadosamente num quadrado ao pé da cama. Um fogão de 2 bicos com um lavatório de aço, uma janela com vista para uma rua ladeada de árvores nuas e uma porta com uma fechadura que podia ser trancada por dentro. Ela ficou no meio da divisão sem tirar o casaco, e a primeira coisa que fez não foi sentar-se na cama. Virou-se de volta para a porta, deslizou o ferrolho para o lugar, depois ficou ali, a ouvir o som dele a encaixar na moldura. Fez de novo, e de novo. Só depois é que foi à casa de banho e ligou o chuveiro. Água quente saiu após cerca de 15 segundos, e o vapor subiu até o espelho desaparecer atrás de uma névoa branca. Ela ficou ali debaixo durante muito tempo, tempo suficiente para a pele das pontas dos seus dedos enrugar. Tempo suficiente para ela já não ter a certeza se estava ali porque precisava de um duche ou porque precisava de algo que a tocasse sem pedir nada em troca. Quando saiu da casa de banho, deitou-se naquela cama estreita, puxou a manta até ao queixo e adormeceu. Dormiu num único sono longo, mais do que todo o sono que tinha conseguido nos meses anteriores juntos. Quando acordou, a luz para além da janela já tinha adquirido a cor do final da tarde,
e pelo primeiro momento, ela não reconheceu o teto acima dela. Ela levantou-se de um salto, o coração a bater descontroladamente, a mente dominada por um único pensamento. Tinha dormido demais pela segunda vez. Não tinha aparecido no quarto andar. Tinha sido despedida. O seu contrato tinha acabado. O endereço tinha desaparecido. Os seus 6 meses tinham desmoronado. Ela pegou no telemóvel. Não havia chamadas perdidas, nem mensagens. Era o seu dia de folga. Sentou-se na beira da cama durante muito tempo com o telemóvel na mão, incapaz de compreender por que é que se sentia vazia em vez de aliviada. A noite seguinte foi a difícil. Tinha jantado, lavado a louça, apagado as luzes e deitados. O quarto estava tão silencioso que ela conseguia ouvir o frigorífico parar de funcionar. Não havia som do sistema de aquecimento a circular pelos canos. Nenhum leve tic-tac de metal a expandir-se em algum lugar atrás de fileiras de prateleiras. Nenhum cheiro a papel velho. Deitou-se de lado, depois de costas, depois sentou-se, depois deitou-se novamente. Contou. Fechou os olhos e tentou visualizar a 39ª fila de prateleiras. Caixa 114. A mancha no canto do teto onde a água tinha vazado uma vez. Perto da meia-noite, vestiu o casaco, desceu para a rua, chamou um carro e deu ao motorista o endereço do edifício. Ele olhou para ela uma vez no espelho retrovisor. Depois não perguntou mais nada. Ela apanhou o elevador de serviço para a cave, caminhou pelo corredor familiar, chegou à 40ª fila de prateleiras, estendeu a sua manta de lã no chão de betão e deitou-se. Adormeceu imediatamente. Não se virou nem uma vez. De manhã, Rafael Santoro encontrou-a ali pela segunda vez. Ele estava no fim da fila com uma chávena de café fria na mão, a olhar para a mulher a dormir no chão de betão, dentro de um edifício onde ela agora tinha a chave de um quarto com uma cama real, água quente e uma porta que podia trancar por dentro, a apenas 7 quarteirões de distância. Ele não a acordou. Ele não chamou o nome dela. Ele não fez uma única pergunta. Nem naquele dia, nem depois. Ele simplesmente caminhou até a escada de ferro no fim do corredor. Sentou-se no 3º degrau, colocou o café frio ao lado do seu pé e ficou ali. Depois de um tempo, Margot acordou. Ela viu-o antes que ele a visse. Ela sentou-se muito lentamente, puxou o casaco sobre os joelhos e esperou pela pergunta. Nunca chegou. Ele não se virou para olhar. Ele olhou diretamente para as prateleiras à sua frente, para as caixas de cartão empilhadas quase até ao teto, e não disse nada. Nem ela. Ela sentou-se com as costas apoiadas na perna da prateleira, ambos os braços em volta dos joelhos, e permaneceu assim. Os dois sentaram-se em silêncio durante um período de tempo que nenhum deles mediria depois. Os canos acima deram um estremecimento quando o sistema de aquecimento começou. Em algum lugar muito longe, uma porta de garagem abriu-se. Depois, a luz do corredor acendeu-se automaticamente de acordo com o horário. Uma secção de cada vez, correndo por todo o comprimento da cave até que a luz atingiu o lugar onde eles estavam sentados. Rafael levantou-se, pegou na chávena de café fria e subiu. Ele não disse adeus. Margot permaneceu ali um pouco mais sob as lâmpadas recém-acendidas e ela percebeu que não se tinha sentido envergonhada. Era isso que a assustava. A história espalhou-se mais rápido do que ela esperava, e não começou na cave. Começou com um detalhe tão pequeno que Margot nunca tinha pensado nele. O departamento de administração controlava todas as chaves dos apartamentos da empresa. E cada vez que uma chave era emitida, uma linha era inserida no livro de registros de propriedades, juntamente com o nome da pessoa que a recebia. Essa linha passou pela secretária de Priscilla Hale na terça-feira de manhã. Ao meio-dia de quarta-feira, todo o quarto andar tinha a sua própria versão da história, e nenhuma versão mencionava 40 anos de registros ou um caderno de capa de cartão. As pessoas não olhavam para Margot quando ela passava. Olhavam para ela depois de ela ter passado. Ela notou nos silêncios súbitos em torno das secretárias centrais, na forma como 2 pessoas a conversar junto ao dispensador de água mudavam abruptamente de assunto para o tempo quando ela se aproximava. Ela trabalhou como de costume. Ela digitou, carimbou, transportou fichas de um lugar para outro e não se explicou a ninguém por que tinha vivido o suficiente
para saber que explicar-se a um boato era como tentar carregar água numa cesta. Na tarde de quinta-feira, entrou na sala de cópias para imprimir um conjunto de documentos de expedição para a contabilidade. Priscilla Hale estava ali com outras 2 pessoas, uma pilha de papéis contra o peito, e ela não baixou a voz quando Margot entrou. Disse à pessoa ao seu lado, com o volume exato de alguém que queria ser ouvido, aquele trabalho de armazenamento de registros parecia valer muito nos dias de hoje. Quem teria adivinhado que trabalhar na cave poderia fazer uma pessoa subir mais rápido do que alguém que estava sentado neste andar há 19 anos? Um dos outros 2 riu-se. O outro olhou para o chão. A fotocopiadora terminou uma página, depois ficou em silêncio. Margot não disse nada na sala de cópias. Recolheu os seus impressos, grampeou-os e saiu. Mas não voltou para a sua secretária. Foi diretamente para o relógio de ponto no fim do corredor, fez o login com o seu código de funcionário e imprimiu o seu registro de assiduidade completo desde o dia em que assinou o seu contrato. A impressora produziu 4 folhas. Ela pegou naquelas 4 páginas, caminhou até a secretária de Priscilla Hale e colocou-as à sua frente, diretamente entre o teclado e a chávena de chá. Toda a área de trabalho central ficou em silêncio. Margot não levantou a voz. Disse que cada vez que ela tinha feito login e logout estava ali listado. Disse que já tinha contado e convidou Priscilla a contar novamente para ter a certeza. Disse que o número era 61 e que era quantas vezes ela tinha feito logout depois da meia-noite. Depois disse o resto lentamente, sem tirar os olhos de Priscilla. Disse que quando Priscilla tivesse terminado de contar, se ela ainda acreditasse que aquele número era o preço de uma chave, então ela era bem-vinda a repetir exatamente o que tinha dito na sala de cópias, desta vez, cara a cara com Margot, e talvez um pouco mais alto para que toda a sala pudesse ouvir claramente. Priscilla Hale não tocou nos papéis. Ela olhou para eles, depois levantou os olhos, e por um breve momento, algo cruzou o seu rosto que Margot não conseguia ler. Não era raiva. Era mais próximo de pânico, mas desapareceu imediatamente, substituído pela expressão de uma mulher que tinha ocupado aquela cadeira durante 19 anos e sabia exatamente como funcionavam as regras num edifício como este. Ela afastou ligeiramente os papéis, sem ler uma única linha, e disse calmamente que Margot deveria voltar para a sua secretária. Margot voltou para a sua secretária. Até ao final da tarde, um relatório interno de incidentes foi enviado aos recursos humanos, assinado pelo chefe de administração do 4º andar, declarando que a funcionária temporária Margot Ellery tinha abordado a secretária do seu supervisor direto de uma maneira considerada ameaçadora na presença de múltiplas testemunhas. Uma cópia desse relatório foi encaminhada para o último andar no mesmo dia. Na manhã seguinte, ambas as mulheres foram convocadas para o escritório de Rafael Santoro. As 2 mulheres sentaram-se com uma cadeira vazia entre elas e Rafael Santoro deixou-as assim durante bastante tempo antes de levantar os olhos do formulário do relatório. Ele leu a descrição do relatório em voz alta, exatamente como estava escrito, nem adicionando nem omitindo uma palavra. A sua voz era uniforme, como se estivesse a ler uma lista de inventário. Depois, pousou o papel e perguntou a Priscilla Hale o que especificamente constituíra o comportamento ameaçador. Ela disse que a senhorita Ellery se tinha aproximado da sua secretária. Ele perguntou se ela tinha dito algo ameaçador. Priscilla disse que ela tinha colocado papéis na secretária. Ele perguntou novamente, ainda naquele mesmo ritmo medido, se colocar papéis na secretária de um supervisor aparecia em algum lugar na lista de condutas proibidas da empresa. Priscilla ficou em silêncio. Ele perguntou se, uma vez que o relatório afirmava que várias pessoas tinham testemunhado o incidente, algum deles estava disposto a assinar os seus nomes, confirmando que tinham ouvido uma ameaça. Ela disse que todos tinham visto o que tinha acontecido. Ele disse que não estava a perguntar o que tinham visto. Estava a perguntar o que tinham ouvido e se alguém estava disposto a assinar o seu nome. Não houve resposta. Rafael dobrou o formulário do relatório ao meio. Depois, virou-se para Margot e perguntou se ela tinha colocado a pilha de folhas de ponto na secretária da senhorita Hale. Ela disse que sim.
Ele perguntou se ela tinha exigido que a senhorita Hale repetisse uma observação à frente de todo o escritório. Ela disse que sim. Ele perguntou se ela compreendia que fazer isso tinha trazido uma disputa pessoal para o meio do local de trabalho. Ela fez uma pausa por um momento, depois disse que sim. Ele não perguntou mais nada. Disse que, de acordo com a política interna da empresa, espalhar acusações de uma relação imprópria entre um funcionário e um membro da gerência sem provas era uma conduta sujeita à ação disciplinar. Continuou a dizer que confrontar um supervisor direto numa área de trabalho partilhada, seja com documentos ou com palavras, era também conduta sujeita à ação disciplinar. Ela suspendeu ambas as mulheres por 3 dias sem pagamento, cada uma pela sua própria infração, e exigiu que ambas assinassem um reconhecimento escrito, declarando que o assunto terminava ali, que não haveria retaliação de qualquer tipo de nenhum dos lados, e que se ele ouvisse o assunto ser discutido em qualquer lugar do edifício novamente, elas perderiam os seus empregos ao mesmo tempo. Priscilla Hale assinou, levantou-se, saiu e fechou a porta mais suavemente do que alguém poderia ter esperado. Margot assinou depois. Pousou a caneta e, antes de se levantar, disse que queria acrescentar uma coisa. Rafael acenou com a cabeça. Disse que sabia o que ele estava a planear fazer. Disse que 3 dias sem pagamento significavam 3 dias sem dinheiro, e ela sabia que dentro da sua autoridade havia maneiras de compensar isso. Uma mesada, uma linha diferente inserida no recibo de vencimento, algo discreto que apenas os dois saberiam. Disse que não aceitaria. Rafael perguntou por quê. Disse que se o seu cheque de vencimento contivesse mesmo $1 não explicado este mês. Então, na manhã seguinte, todo o edifício acreditaria que a senhorita Hale tinha estado certa desde o início, e tudo o que ele tinha acabado de fazer naquela sala teria sido inútil. Disse que ele lhe tinha pedido para assinar um documento declarando que o assunto estava encerrado e ela pretendia cumprir a sua parte. Mas para o fazer, o seu registro de folha de pagamento tinha de permanecer limpo. Disse que tinha sido suspensa e que os funcionários suspensos não recebiam pagamento. Essa era a regra. E ele próprio tinha acabado de dizer que a regra se aplicava a ambas. Depois, parou. Rafael Santoro não respondeu imediatamente. Ele olhou para ela, e desta vez, não foi o olhar que ele normalmente usava quando avaliava um problema. Ele olhou para ela durante tanto tempo que foi ela quem finalmente baixou os olhos primeiro. Ele sentara-se naquela cadeira durante muitos anos, e tinha ouvido muitas pessoas falar do mesmo lugar onde ela estava sentada agora. Eles imploravam, barganhavam, faziam promessas. Nenhum deles alguma vez tinha recusado o seu dinheiro para proteger algo que o dinheiro não podia comprar e não podia restaurar. Ele guardou a caneta na gaveta e disse que faria exatamente como ela tinha pedido. Margot levantou-se, caminhou até a porta, depois parou e disse: "Obrigada." Ele perguntou pelo que ela lhe estava a agradecer. Ela disse: "Por ter pedido provas à senhorita Hale antes de lhe perguntar qualquer coisa." No segundo dia da sua suspensão, houve uma batida à porta depois de escurecer. Margot olhou pelo olho mágico e viu Rafael Santoro parado no corredor, sem o seu habitual casaco preto, um saco de papel numa mão e uma longa caixa de cartão debaixo do braço. Ela abriu a porta, mas não se afastou imediatamente. Ela disse que tinha comprado comida do lugar da esquina lá embaixo, e se ela já tivesse comido, ele deixá-la ir ali e iria-se embora. O seu estômago roncou naquele exato momento. Ele não sorriu, mas ela viu os cantos dos seus olhos suavizarem ligeiramente, e ela deu um passo para trás para o deixar entrar. Ele colocou o saco de papel no balcão da cozinha, depois baixou a caixa de cartão para o chão e abriu-a. Lá dentro havia um candeeiro de secretária de metal com acabamento em latão e um abajur ajustável. Ele disse que da última vez que tinha estado na porta, ele tinha notado que havia apenas uma luz em toda a divisão, uma única lâmpada fixa no meio do teto. Disse: a luz a cair diretamente de cima fazia tudo parecer uma sala de espera. Depois, ligou o candeeiro e acendeu-o, e a divisão mudou imediatamente. O canto onde ficava a cama tornou-se mais quente, e as suas sombras esticaram-se longas pelo chão, em vez de estarem presas sob os seus pés.
Sentaram-se no chão porque ainda não havia mesa nem cadeira na divisão, as costas apoiadas na lateral da cama, 2 pacotes de noodles entre eles. Depois de estarem a comer há algum tempo, ele começou a falar e ela percebeu que ele estava a contar-lhe coisas que não contava a ninguém há muito tempo. Disse que não tinha crescido à espera de fazer aquele tipo de trabalho. Contou-lhe sobre os anos que tinha passado numa pequena cidade no leste de Nova York, sobre o quarto alugado com uma janela com vista para uma ravina, sobre como ele quase tinha chegado ao fim da estrada que tinha escolhido para si lá. Depois, contou-lhe sobre a tarde em que a chamada chegou. Disse que ainda se lembrava do que estava a segurar quando o telefone tocou e se lembrava de o ter pousado com muito cuidado, como se pousá-lo suavemente pudesse mudar o que a chamada ia dizer. Disse que regressou a Chicago na manhã seguinte. Disse que vestiu o fato preto que alguém lhe tinha preparado. Ficou onde as pessoas lhe diziam para ficar, apertou as mãos de homens cujos nomes ele não sabia, e antes que a escuridão caísse naquela noite, ele tinha se tornado outra pessoa. Disse que nunca mais voltou àquela cidade e que nunca ligou a ninguém lá para explicar por que tinha desaparecido. Margot não lhe perguntou nada. Ela apenas ouviu. E quando ele parou, ela deixou o silêncio pairar por mais um pouco. Depois, disse que queria ensiná-lo 3 palavras. Ela pousou o seu pacote de noodles, limpou as mãos nas calças e levantou a mão direita. Tocou com as pontas dos dedos no queixo e moveu-os para a frente e disse que isso significava obrigado. Ele copiou-a, errou o movimento do pulso e ela pegou no seu pulso para o corrigir. Ela fez o segundo sinal, juntando as 2 mãos e depois separando-as uniformemente, e disse que significava está tudo bem, o que Papoila usava mais vezes quando caía. Depois fez o terceiro sinal, tocando o dedo indicador e o polegar juntos, baixando a mão e mantendo-a ali por um momento, e disse que significava fica. Ele repetiu os 3 lentamente e desajeitadamente, e ela corrigiu-o cada vez sem o menor rasto de impaciência. Depois, levantou-se e foi fazer café. Serviu em 2 canecas, e quando lhe entregou a dele, usou a mão esquerda, virou a asa para ele e não perguntou se ele tomava açúcar. Rafael aceitou a caneca. Depois parou. Olhou para o café na sua mão durante bastante tempo. Perguntou como é que ela sabia que ele não tomava açúcar. Margot disse porque ela já lhe tinha feito café 3 vezes antes. Disse que todas as 3 vezes tinham sido durante reuniões no último andar e ela tinha sido quem trazia a bandeja, a pousava e saía. Disse que da primeira vez ela ainda tinha colocado açúcar na bandeja e alguém lhe tinha dito para o tirar. Rafael ficou muito quieto. Tentou lembrar-se e não se lembrava de nada. Nem um rosto, nem uma figura. Nem um único momento em que uma mulher de uniforme tivesse entrado numa das suas reuniões. Ele pousou a caneta no chão. Disse que estava arrependido. Margot abanou a cabeça. Disse que ele não precisava de pedir desculpa. E não havia amargura na forma como ela o disse. Apenas calma, como alguém falaria do tempo. Disse que pessoas como ela eram organizadas para que ninguém tivesse de as notar. Disse que a bandeja era desenhada para que a pessoa que a transportava pudesse desaparecer. Os uniformes eram desenhados para que todos os que os usavam parecessem iguais, e os elevadores de serviço eram desenhados para que pessoas como ela pudessem mover-se para cima e para baixo sem cruzar ninguém. Disse que não era culpa dele. Era a maneira como o edifício tinha sido construído e ela tinha vivido em edifícios como aquele desde os 14 anos de idade. Rafael Santoro não conseguiu encontrar uma única coisa para dizer. Sentou-se no chão daquela pequena divisão, sob a luz do candeeiro de secretária que acabara de lhe trazer. E pela primeira vez na sua vida, viu claramente que havia uma camada inteira do mundo a passar à sua frente durante anos, e ele nunca tinha levantado os olhos para a ver. Ela voltou ao trabalho na segunda-feira de manhã, e ninguém mencionou os 3 dias que tinham passado. Priscilla Hale deu-lhe um único aceno de cabeça ao passar, nem mais amiga nem mais fria do que antes. Naquela tarde, Margot levou fichas para a cave como de costume, e como só restava uma fila antes do índice estar completo, ela ficou mais tempo. A última fila estava contra a parede oeste, a parte mais úmida da cave, onde o cartão de várias caixas na prateleira inferior tinha ficado mole pela umidade que se infiltrava na fundação
ao longo de incontáveis invernos. Ela puxou a última caixa da prateleira, colocou-a no chão e abriu a tampa. Lá dentro estavam fichas de pessoal pertencentes a pessoas que tinham saído da empresa há muitos anos, arrumadas alfabeticamente, as suas capas de papel castanho pálido gastas e felpudas nas bordas. Ela percorreu-as uma a uma por hábito, lendo um nome, escrevendo um código, lendo um nome, escrevendo um código. Depois a sua mão parou. Na capa de uma ficha, escrita a tinta azul que tinha desbotado quase a cinzento, estava o nome da sua mãe. Margot sentou-se no chão de betão. Ela não abriu de imediato. Leu o nome 3 vezes, verificando cada letra, procurando um erro que a deixasse levantar-se e continuar a trabalhar. Não havia nenhum. Ela abriu a ficha. Lá dentro estava um pedido de emprego escrito à mão. A escrita inclinada e uniforme, a mesma caligrafia que Margot tinha visto em notas coladas no frigorífico durante a sua infância. A sua mãe tinha se candidatado a uma posição de tipógrafa. A data no pedido era um dia de outono antes de Margot nascer. Havia uma fotografia anexada, uma pequena imagem a preto e branco de uma mulher muito jovem, com o cabelo cuidadosamente preso para trás. Ao olhar diretamente para a câmera com a expressão de alguém a quem tinha acabado de ser dito para não sorrir, Margot sentou-se na cave onde tinha dormido durante mais de 60 noites, rodeada por filas de prateleiras, cujas manchas no teto ela conhecia de cor, e olhou para o rosto da sua mãe aos 20 anos. Ela virou a página. Havia avaliações de desempenho, todas marcadas como boas, todas completas. Havia um registro de transferência para o Departamento de Digitação de Documentos Internos. Depois, houve um aviso de rescisão do seu contrato sem motivo, apenas uma caixa vazia onde a explicação deveria estar e uma assinatura de aprovação no canto superior direito. A data no aviso de rescisão veio menos de 5 semanas após o registro de transferência, e na parte inferior da ficha, separada com um clipe de papel enferrujado, estava outra folha feita de papel totalmente diferente, com um peso maior e um cabeçalho em relevo. Era uma ordem de autorização de pagamento. Na linguagem seca da papelada oficial, declarava claramente que a empresa pagaria uma quantia mensal vitalícia à pessoa acima nomeada, com uma nota na descrição indicando que o pagamento era compensação pela rescisão do contrato de trabalho contra a vontade dos funcionários. Na parte inferior da página estava uma assinatura. Margot tinha visto essa assinatura debaixo do retrato pendurado no lobby do primeiro andar. Debaixo do rosto de um homem de cabelo prateado, o pai de Rafael Santoro. Ela sentou-se durante muito tempo com o documento pousado sobre os 2 joelhos. A sua mãe nunca recebeu um único dólar dele. Nem $1 em todos os anos após o pai de Margot ter partido. Nem nunca dólar durante todos aqueles invernos em que a sua mãe trabalhava à noite na fábrica de embalagens do outro lado do rio e chegava a casa para adormecer numa cadeira antes mesmo de tirar o casaco. Nem $1 durante o inverno. Quando Margot tinha 19 anos e a sua mãe começou a tossir, mas recusou-se a ver um médico porque o custo da consulta era exatamente o montante necessário para a propina da papoila. Ela tinha morrido enquanto esse dinheiro não passava de palavras nesta folha de papel. Dentro de uma caixa de cartão amolecida pela umidade na última fila de prateleiras numa cave onde ninguém entrava, Margot inclinou-se para a frente. Pressionou o papel contra o peito com as 2 mãos, curvou-se sobre si mesma e chorou. Não o tipo de choro que ela normalmente se permitia. 1 ou 2 lágrimas antes de as enxugar. Isto era algo que tinha sido reprimido por demasiado tempo e agora saía por todo o seu corpo. Os seus ombros a tremer, a sua respiração a partir-se, os sons a sair da sua garganta já não soavam como a sua própria voz. Ela não ouviu o elevador de serviço. Ela não ouviu passos a descer o corredor. Ela só soube que alguém estava lá quando uma mão desceu até ao betão ao seu lado. E Rafael Santoro sentou-se sem dizer nada, sem perguntar nada, sem a tocar. Ele simplesmente sentou-se ali. Passou muito tempo antes que ela finalmente lhe entregasse o papel. Ele pegou nele, leu-o do princípio ao fim, depois leu-o uma segunda vez. Quando levantou os olhos, o seu rosto tinha ficado pálido sob as luzes fluorescentes. E pela primeira vez desde a noite em que a tinha encontrado lá embaixo.
Margot viu algo no rosto daquele homem que nunca tinha visto antes. Ele não compreendeu o que estava a acontecer, e isso assustou-o. Na tarde seguinte, Priscilla Hale esperou por Margot na escada entre o terceiro e o quarto andar, o único lugar no edifício sem câmaras. Ela não perdeu tempo. Disse que tinha visto o nome Ellery nas antigas listas de pessoal desde o dia em que Margot submeteu o seu pedido de emprego, e que tinha reconhecido a caligrafia de Margot desde o primeiro formulário porque a sua mãe tinha escrito o Y com a mesma cauda-lupe. Disse que uma vez se sentou a 2 secretárias de distância da mãe de Margot na sala de digitação, quando nenhuma delas ainda tinha feito 25 anos. Contou-lhe que naqueles dias, a sala de digitação lidava com documentos que nunca passavam pela administração. Coisas trazidas em pastas de couro e levadas de volta assim que a digitação estava terminada. Todos sabiam para não as ler. Apenas digite, depois esqueça. Depois, disse que houve uma semana em que a mãe de Margot foi chamada ao andar de cima mais do que o normal. E na semana seguinte, a sua secretária estava vazia. Ninguém explicou. Ninguém perguntou. Priscilla disse que se lembrava daquela manhã com perfeita clareza. Lembrou-se de olhar para a secretária vazia durante toda a manhã. Lembrou-se de pensar em perguntar e depois não perguntar. E lembrou-se que ao almoço ela já se tinha começado a dizer que talvez a sua amiga tivesse encontrado um lugar melhor. Disse que tinha repetido essa frase para si mesma durante todos estes anos. Margot perguntou por que é que ela só lhe estava a dizer agora. Priscilla ficou em silêncio durante muito tempo, uma mão a agarrar o corrimão da escada. Depois, disse que nas últimas semanas ela tinha estado a tentar empurrar Margot para fora do edifício. Disse que sabia para onde aquele boato levaria, sabia o quão desagradável se tornaria, e tinha deliberadamente permitido que crescesse porque pensava que, se Margot ficasse zangada o suficiente, ela demitir-se-ia e sairia antes que algo acontecesse. Disse que tinha calculado mal. Disse que tinha esquecido que a filha de Francis Eller não sairia quando alguém a empurrasse. Ela ficaria e colocaria os papéis na secretária deles. Então, ela agarrou Margot pelo pulso, mais forte do que o necessário, e disse muito suavemente que neste edifício as pessoas não tinham medo daqueles que sabiam pouco. Tinha medo daqueles que sabiam exatamente o que sabiam. Ela largou-a e subiu as escadas à frente dela. Naquela noite, Margot saiu do edifício mais tarde do que o habitual e caminhou para casa porque o tempo não estava muito frio. Ao fim do primeiro quarteirão, ela ouviu passos atrás dela. Ela não se virou. No segundo quarteirão, os passos ainda estavam lá. Mantendo exatamente a mesma distância, nem mais perto nem mais longe, ela parou em frente a uma porta fechada e fingiu olhar pela janela de exposição. Os passos também pararam. Ela começou a andar novamente. Assim fizeram eles. Ao quarto quarteirão, ela virou para outra rua, que era mais longa, mas melhor iluminada, e os passos viraram com ela. Ela contou o seu ritmo e percebeu que não havia pressa nenhuma neles. Quem quer que fosse, não a estava a perseguir. Will estava simplesmente a andar com ela, 7 ou 8 passos atrás, durante todos os 7 quarteirões, até que ela colocou a chave na porta do edifício de tijolo vermelho e a fechou atrás de si. Ela subiu para o terceiro andar, entrou no seu quarto, deslizou o ferrolho para o lugar e não acendeu a luz. Ficou perto da borda da janela e olhou para a rua. Debaixo de um candeeiro na rua do outro lado, estava um homem com as 2 mãos nos bolsos do casaco, o rosto escondido sob a sombra da aba do seu chapéu. Ele não olhou para cima. Ele não fez nada. Ele simplesmente ficou ali. Margot sentou-se no chão com as costas encostadas à parede debaixo do peitoril da janela, levantando-se de vez em quando para voltar a olhar. À meia-noite, ele ainda estava lá. Perto do amanhecer, ele ainda estava lá. Ela não sabia quando finalmente adormeceu. E quando acordou, a luz da manhã já tinha tornado a divisão pálida. Não havia ninguém debaixo do candeeiro da rua, e a neve que tinha caído durante a noite cobria a calçada numa fina camada, exceto por um pedaço pisado exatamente onde uma pessoa tinha estado durante muito tempo. Ela verificou a porta. O ferrolho ainda estava trancado. Não havia marcas na fechadura. Ela verificou a sua carteira. Tudo estava lá.
O seu telemóvel ainda estava lá. O candeeiro de secretária de latão ainda estava no canto da divisão. Ela ficou no meio da divisão, deixando o seu olhar varrer tudo. E foi aí que ela o viu. Na pequena mesa ao lado da cama, onde na noite anterior tinha colocado o caderno de índice antes de ir dormir, havia agora apenas uma mancha limpa e retangular de madeira, intocada pela poeira, exatamente do tamanho de um caderno de cartão cinzento com a lombada reparada com fita transparente. Ela chegou ao quarto andar meia hora atrasada, porque tinha parado na esquadra de polícia local para apresentar um relatório, e eles anotaram a sua declaração antes de perguntar o que tinha sido roubado. Ela disse um caderno. Eles perguntaram o que continha. Ela disse que continha um índice dos registros arquivados da sua empresa. O agente a escrever o relatório parou. Olhou para ela, depois continuou com a expressão de alguém a humorar uma mulher que não tinha dormido. Ela chegou ao trabalho com o relatório dobrado no bolso do casaco e ela nem sequer teve tempo de se sentar antes que as portas do elevador se abrissem na extremidade da divisão. Rafael Santoro entrou na área de trabalho central. Ele nunca tinha descido ao quarto andar antes. Todos se levantaram por instinto. Ele não olhou para ninguém. Caminhou diretamente para a secretária de Margot com uma ficha fina na mão e atirou-a à sua frente com força suficiente para derrubar várias canetas do copo. Depois falou, não com a voz baixa que normalmente usava, mas com uma voz suficientemente alta para que todo o quarto andar ouvisse cada palavra. Disse que a partir do dia seguinte, ela já não trabalharia naquele edifício. Disse que a empresa tinha um ramo de logística em Milwaukee, que estava com falta de pessoal e que o seu contrato temporário seria transferido para lá até expirar. Disse que um carro estaria à espera na entrada traseira no final do dia de trabalho e que ela deveria recolher os seus pertences pessoais antes disso. Margot levantou-se. Ela perguntou por quê. Ele olhou para ela pela primeira vez desde que saíra do elevador e não havia nada naquele olhar. Nenhuma raiva, nenhuma culpa, nenhum vestígio do homem que se tinha sentado no chão do seu pequeno quarto e aprendido 3 palavras em linguagem gestual. Disse que não tinha o hábito de explicar decisões de pessoal a funcionários temporários. Depois acrescentou mais uma frase, e foi essa que lhe fez o sangue gelar. Disse que tinha lido o relatório relativo à sua conduta. Tinha ouvido o que as pessoas tinham dito por todo o edifício nas últimas semanas, e acreditava que tanto ele como ela teriam menos problemas se ela trabalhasse noutro lugar. Alguém na extremidade da divisão inspirou em silêncio. Priscilla Hale estava na porta da sala de cópias com uma pilha de papéis, e quando Margot se virou para encontrar os seus olhos, Priscilla desviou o olhar, baixou o olhar para o chão e não o levantou mais. Rafael Santoro voltou para o elevador. As portas fecharam-se. Margot ficou no meio da área de trabalho com os papéis de transferência à sua frente e mais de 30 pessoas à sua volta fingindo trabalhar. E ela compreendeu que todos no edifício tinham acabado de assistir ao fim da história que tinham estado a contar uns aos outros durante semanas. Ela embalou os seus pertences numa mala de pano. Não havia muito. Uma caneca, uma caneta, uma pequena fotografia emoldurada da papoila a sorrir em frente a um bolo de aniversário. Ruthie Barnes não estava lá porque era o turno do dia. No final do dia de trabalho, o carro estava à espera na entrada traseira, exatamente como Rafael tinha dito, um carro preto. O motorista abrindo a porta para ela e não dizendo nada, exceto o nome da cidade. Ela subiu para o banco de trás. O carro deixou o South Loop, juntou-se à autoestrada a norte e a cidade foi se afastando lentamente atrás dela. Ela sentou-se a olhar pela janela e o que lhe encheu a mente não foi o que Rafael tinha dito no meio do escritório. O que lhe encheu a mente foram 3 meses passados sentada entre fileiras de prateleiras, lendo milhares de páginas pertencentes a esta empresa. Ela tinha lido registros de transferência sem motivo indicado. Tinha lido avisos de rescisão com as caixas de explicação deixadas em branco. Tinha segurado o dossiê da sua mãe nas mãos. O dossiê de uma mulher que também tinha sido afastada muito cuidadosamente, muito corretamente, muito rapidamente. Imediatamente após a semana em que ela tinha sido chamada ao andar de cima mais vezes do que o normal, Margot tinha memorizado a forma de algo assim quando acontecia em papel. E agora estava a acontecer a ela, tão cuidadosamente,
tão rapidamente. Apenas 2 dias depois de ter aberto a última caixa na fila de prateleiras contra a parede oeste, o carro estava na estrada há cerca de 40 minutos quando ela se inclinou para a frente e disse ao motorista que se estava a sentir mal. Ele parou na primeira área de descanso. Ela pegou na sua mala de pano, saiu do carro, entrou na área da casa de banho e nunca mais voltou a sair. Saiu da área de descanso, apanhou um autocarro de volta para a cidade e desceu numa estação a 2 paragens de comboio do South Loop. Ela não voltou ao apartamento. Entrou num café aberto toda a noite na esquina, pediu a coisa mais barata no menu, pediu ao empregado 3 folhas de papel em branco e sentou-se a uma mesa contra a parede do final da tarde até bem pela noite. Ela escreveu tudo novamente. Já não tinha o caderno nas mãos, mas tinha passado 3 meses a ler aquelas linhas repetidamente até que elas vivessem dentro da sua cabeça. E ela começou com o que se lembrava mais claramente. Códigos de caixa, números de fila de prateleira, os títulos nas capas das fichas individuais, os intervalos de datas escritos ao longo das lombadas das caixas. Ela escreveu tudo o que estava ligado à operação de logística portuária, os nomes das companhias de navegação que apareciam repetidamente ao longo dos anos, as filas de caixas que ela tinha notado como sendo invulgarmente pesadas em comparação com o número de páginas dentro delas. Fez 3 cópias idênticas, a sua caligrafia pequena, preenchendo ambos os lados de cada folha. Na manhã seguinte, ela levou uma cópia para o banco onde tinha conta, alugou a menor caixa de depósito que eles ofereciam, pagou por 1 ano com quase todo o dinheiro que lhe restava e colocou o primeiro envelope lá dentro. Selou a segunda cópia noutro envelope, escreveu no exterior, só abrir se eu falhar em fazer contato durante 3 dias, e entregou-a a Ruthie Barnes na entrada traseira do edifício durante a mudança de turno. Ruthie pegou nela sem fazer uma única pergunta, colocou-a no bolso do seu avental e disse a Margot para se lembrar de comer algo quente. Margot dobrou a terceira cópia em 4 e meteu-a no bolso interior do seu casaco. Depois foi à procura do homem que tinha estado de pé debaixo do candeeiro da rua. Não demorou muito. Ele estava a cerca de 100 pés da entrada do edifício de tijolo vermelho, ambas as mãos nos bolsos do casaco, o rosto do mesmo chapéu sombreado pela aba. Margot caminhou diretamente para ele, parou a 2 passos de distância e disse cada palavra claramente. Ela disse que sabia quantas noites ele a tinha seguido. Disse que havia 3 envelopes, um num banco, um nas mãos de alguém que ele nunca seria capaz de encontrar e um dentro do seu casaco naquele momento. Disse que se ela desaparecesse durante 3 dias, os 3 fariam o seu caminho para onde precisavam de ir. E então ela nomeou o lugar. O homem não se moveu. Depois, muito lentamente, ele tirou uma mão do bolso do casaco, levantou o telemóvel, discou um número e disse exatamente 4 palavras nele. Ela descobriu. 15 minutos depois, um carro preto parou na berma e Rafael Santoro saiu. Ele não usava casaco. Ele caminhou em direção aos 2 e o homem do chapéu deu um passo para trás, 3 passos antes de se virar. Rafael disse-lhe que o nome do homem era Micah Trent, que ele trabalhava para Rafael há 6 anos e que ele tinha sido atribuído a ela desde a primeira noite em que ela se mudou para aquele apartamento. Margot ficou perfeitamente imóvel. Ela perguntou, desde a primeira noite? Ele disse, sim. Ela perguntou, e quanto à noite em que Micah ficou debaixo do candeeiro da rua, até de manhã, enquanto ela se sentava no chão debaixo do peitoril da janela, demasiado assustada para dormir? Rafael disse que Micah tinha estado lá porque um carro desconhecido tinha estado estacionado 2 quarteirões de distância desde o início da noite. Depois, ele contou-lhe o resto. A viagem para Milwaukee destinava-se a tirá-la do edifício antes que alguém tivesse tempo de compreender o que ela tinha lido. Tudo o que ele tinha feito no meio do 4º andar destinava-se a convencer toda a empresa de que ele a tinha dispensado. E o lugar de onde ela tinha acabado de escapar era o local mais seguro que ele conseguira encontrar em 2 dias. Margot ouviu tudo. Depois, explodiu. Ela não gritou, mas a sua voz tremeu, e ela falou mais rápido do que alguma vez tinha falado com alguém na sua vida. Disse que ele tinha tomado a decisão por ela novamente.
Disse que ela tinha estado dentro do seu edifício durante semanas a ouvir as pessoas a falar sobre ela e ela tinha suportado isso porque sabia o que era verdade. Mas depois do que ele tinha acabado de fazer, ela já não sabia o que era verdade. Disse que ele tinha enviado um homem para a seguir durante 7 quarteirões, sem lhe dizer uma palavra, deixando-a ir para casa, contando cada passo e sentando-se debaixo do peitoril da janela até de manhã. E ele chamava isso proteção. Disse que ele tinha ficado no meio do quarto andar e dito a todos que ele teria menos problemas se ela se fosse embora. E ele chamava isso proteção. Disse que a sua mãe tinha sido uma vez afastada tão cuidadosamente e ninguém lhe tinha feito uma única pergunta também. Depois, disse a última coisa muito mais suavemente, e como era suave, cortou mais fundo. Disse que durante toda a sua vida, outras pessoas tinham decidido tudo por ela, e ela tinha pensado que ele seria a primeira pessoa que pretendia perguntar-lhe antes de decidir. Ela afastou-se no meio do que ele estava a dizer e não olhou para trás. E naquela noite, ela voltou ao edifício, não para trabalhar. Ela voltou porque ainda havia um índice inacabado na sua cabeça e porque queria verificar por si mesma as 3 filas de prateleiras que ela tinha marcado como invulgarmente pesadas. O seu cartão de acesso ainda não tinha sido desativado. Os papéis de transferência ainda não tinham entrado em vigor e o elevador de serviço na cave ainda usava uma chave mecânica, tal como fazia há 40 anos. Ela desceu, acendeu as luzes na fila 12 e começou. Estava a trabalhar há cerca de 1 hora quando ouviu o elevador de serviço a mover-se. Ela apagou as luzes. 2 homens saíram carregando lanternas e um balde de plástico, e ela ouviu um deles dizer ao outro que havia um relatório de mofo lá embaixo, que eles deveriam terminar o tratamento e voltar para cima. Eles dirigiram-se para a fila 12. Margot encostou-se atrás dos suportes da prateleira e observou os 2 feixes de luz a varrer o corredor. Então, ela cheirou-o. Não era umidade. Era o cheiro penetrante e doce de solvente. O cheiro que ela se lembrava dos anos em que trabalhou numa lavandaria. Ela ouviu líquido a ser derramado constantemente pelo chão de betão ao longo da base das prateleiras, começando na fila 12 e continuando em direção à fila 20. Ela engatinhou para trás entre 2 filas de caixas, o coração a bater tão alto que ela temia que eles o pudessem ouvir, e calculou rapidamente. A escada de emergência ficava na extremidade leste, a menos de 30 pés de onde eles estavam. O elevador de serviço ficava na extremidade oeste, muito mais longe, mas na direção oposta. A caixa de alarme de incêndio estava montada na parede entre as 2 saídas, a cerca de 7 passos de onde ela se escondia. Ela escolheu o alarme. Ela correu. Alguém gritou atrás dela. Um feixe de lanterna varreu as suas costas e ela esmagou o vidro fino com o cotovelo e puxou a alavanca para baixo. O alarme gritou pela cave, agudo o suficiente para lhe doer os ouvidos. O sistema de sprinklers acima ativou-se quase ao mesmo tempo. Água a cair em lençóis. E num instante, toda a cave tornou-se uma confusão encharcada de ruído. O alarme. Água a bater no cartão. 2 feixes de lanterna a mover-se selvaticamente na escuridão. Então, ela ouviu um isqueiro a acender. Então, uma chama amarela irrompeu na fila 12 e correu ao longo do rasto de solvente mais rápido do que a água conseguia extinguir. Enquanto uma espessa fumaça preta subia e era forçada para baixo pelo vapor, derramando-se pelo corredor como uma corrente, Margot correu para a escada de emergência. Ela chegou à porta, empurrou a barra de impacto e nada se moveu. Ela empurrou novamente com todo o ombro. A porta abriu-se mal à largura de 2 dedos antes de parar, e através da fresta, ela viu uma barra de ferro atravessada do lado de fora. Ela virou-se. A fumaça já tinha chegado ao meio do corredor. Ela rasgou o casaco, pressionou o rosto no tecido molhado, agachou-se junto ao chão e correu para o oeste ao longo das prateleiras, contando as filas com a mão em vez dos olhos, porque já não conseguia mantê-los abertos. 20, 30, 39, 40. Ela chegou ao elevador de serviço e bateu nas portas de aço. Nada. Ela bateu nelas novamente. Então, ouviu o motor a engatar. As portas deslizaram e Priscilla Hale estava lá, com um casaco deitado apressadamente sobre as roupas de casa.
Ainda a segurar as chaves sobressalentes do departamento de administração numa mão, ela agarrou Margot pela gola, arrastou-a para dentro e fechou as portas. O elevador subiu. Margot desabou no chão, tossindo tão violentamente que não conseguia falar. Priscilla ajoelhou-se ao lado dela com uma mão a segurar o seu ombro e disse, com a voz a falhar, que ela estava sentada no seu carro na rua desde o início da noite porque não conseguia dormir, que tinha visto o veículo da equipa de manutenção estacionado na entrada traseira a 1 hora em que não devia haver turno de manutenção. Então, ela disse as palavras que tinha carregado dentro de si durante todos aqueles anos. Disse que da última vez que se tinha sentado em silêncio e olhado para uma secretária vazia, sem perguntar a ninguém, uma única pergunta, e ela não ia sentar-se em silêncio uma segunda vez. Os bombeiros chegaram em 10 minutos. Ambas as extremidades da rua foram bloqueadas. Os 2 homens vestidos de trabalhadores de manutenção já tinham saído pela saída traseira e, mais tarde, foi determinado que o seu veículo estava registrado numa empresa de limpeza industrial sob contrato com a Operação de Logística Portuária, a divisão gerida por Salvatore Balandi. O incêndio foi extinto antes que pudesse espalhar-se para os andares superiores, mas já tinha feito o que veio fazer. Todas as filas de prateleiras de 12 a 20 foram destruídas, e o que as chamas não levaram, a água levou depois. 40 anos de registros ligados à operação portuária desapareceram em menos de meia hora. Margot sentou-se na calçada do outro lado da rua, com as costas apoiadas na roda de um caminhão de bombeiros. Um cobertor prateado de emergência, enrolado nos seus ombros, o cabelo colado à testa, o seu casaco de lã molhado deitado sobre os joelhos. Ela observou a fumaça a escapar pelas frestas da porta da garagem e a subir para as luzes de emergência vermelhas a girar. Não havia nada nas suas mãos. Nenhum caderno, nenhuma caixa, nenhuma página pertencente à sua mãe. 3 meses da sua vida estavam lá embaixo agora, debaixo de água e cinzas. Rafael Santoro chegou quando a neve começou a cair novamente. Ele atravessou a barricada e chegou onde ela estava sentada, e ele não perguntou se ela estava bem. Ele sentou-se na calçada ao lado dela no seu fato caro na neve molhada e permaneceu em silêncio, exatamente como uma vez se sentara em silêncio nas escadas de ferro na cave. Sentaram-se na cozinha do apartamento de Priscilla Hale em Bridgeport, até quase de madrugada. 3 pessoas reunidas à volta de uma mesa de madeira coberta com uma pequena toalha floral, e Ruthie Barnes trouxe o segundo envelope algures por volta da meia-noite. Margot abriu-o, alisou as suas páginas escritas à mão sobre a mesa e disse com a voz de alguém que tinha acabado de perder tudo, mas ainda não tinha tido tempo de o compreender, que isto não era suficiente para condenar ninguém. Rafael pegou nas páginas. Leu-as durante muito tempo. Depois, fez-lhe uma pergunta que parecia completamente não relacionada. Perguntou se ela tinha realmente escrito o peso das caixas. Ela disse que não o peso exato, apenas notas dizendo invulgarmente pesado em comparação com o número de páginas dentro, porque ela própria as tinha carregado para as prateleiras e sabia quais eram pesadas. Ele perguntou quantas caixas tinham sido assim. Ela contou na cabeça e disse 19. Ele perguntou em que filas estavam. Ela disse 12 a 20. Rafael pousou as páginas. Sentou-se completamente quieto, olhando para o espaço vazio na mesa, e as 3 outras pessoas na divisão podiam ver que algo tinha acabado de se encaixar na sua mente. Disse que o papel não ficava mais pesado por si só. Disse que se uma caixa de registros era invulgarmente pesada em comparação com o número de páginas dentro dela, então havia algo naquela caixa além de papel. Então, perguntou a Margot se ela tinha escrito os títulos impressos nas capas daquelas 19 caixas. Ela disse que sim, e começou a recitá-los um por um de memória sem olhar para as páginas. Eram todos títulos dolorosamente aborrecidos. Registros de inspeção de equipamento de içamento. CAIS número 7. Relatórios de aceitação. Relatórios periódicos de conformidade. Rafael interrompeu-a no 11º título. Disse-lhe para o repetir. Ela repetiu-o. Ele levantou-se da mesa. Caminhou até a janela e permaneceu lá por bastante tempo com as costas para elas,
Depois virou-se e disse algo que nenhuma das 3 mulheres na cozinha compreendeu imediatamente. Disse que registros com títulos como aqueles eram documentos que, por lei, deviam ter cópias de backup arquivadas na autoridade portuária da cidade. Disse que o regulamento existia desde os tempos em que o seu pai ainda ocupava aquela cadeira. Um regulamento que a própria empresa tinha feito lobby para criar, porque tinha havido um acidente nos cais e eles precisavam de uma maneira de provar que todas as inspeções exigidas tinham sido concluídas. Disse que uma vez por ano alguém da empresa levava aqueles registros para a agência onde cada página era copiada para microfilme, carimbada, arquivada e os originais devolvidos. Disse que os originais voltavam e acabavam naquela cave, mas as cópias eram armazenadas num centro de registros dentro de um edifício administrativo do outro lado do rio. Arquivadas ao lado dos registros de centenas de outras empresas em rolos de filme que provavelmente não tinham sido abertos em 30 anos. Ruthie Barnes foi a primeira a dizê-lo em voz alta, disse ela. Então ainda existe. Rafael disse. Sim, ainda existia e estava intacto porque nunca tinha estado dentro deste edifício. Então, disse a coisa que virou tudo. Disse que o arquivo de microfilme era organizado por número de referência de arquivo. Não por nome, não por ano, não por empresa. Disse que uma pessoa podia pesquisar aquele arquivo durante uma vida inteira e nunca encontrar nada se não soubesse exatamente o que estava a procurar. Disse que eles precisavam de saber exatamente qual o rolo a recuperar, a que caixa correspondia, de que fila viera e que data carregava. Olhou para as páginas escritas à mão que estavam sobre a mesa. Páginas que uma mulher recriara de memória num café aberto toda a noite depois de passar 3 meses sentada em pó. Disse que os originais tinham queimado, mas o mapa que levava as cópias estava ali. Margot sentou-se muito quieta. Olhou para sua própria caligrafia nas páginas, as linhas de códigos de caixa que ela tinha escrito milhares de vezes ao longo de 3 meses. Os números que ela tinha registrado apenas porque precisava de algo a que pudesse apontar se alguém a apanhasse ali. Ninguém lhe tinha atribuído aquele trabalho. Ninguém lhe tinha pago para o fazer. Nenhuma pessoa naquele edifício sabia o que ela estava a fazer na cave e nenhum deles se importara o suficiente para perguntar. Salvatore Belandi tinha enviado homens para queimar 40 anos de registros em menos de meia hora. E ele tinha calculado tudo corretamente, exceto uma única coisa. Ele nunca tinha olhado para o rosto da secretária temporária no 4º andar. Ele não sabia que ela existia. E agora a única coisa que restava de um império inteiro cabia em 2 lados de papel, escritos em letra pequena pela mão de uma mulher que todos naquele edifício tinham ultrapassado durante meses, sem nunca olhar para cima. Naquela manhã, quando Rafael Santoro abriu a porta do seu escritório, Emmett Doyle já estava lá dentro. Estava sentado na cadeira reservada para visitantes. Não estava de pé ao lado da cadeira onde costumava ficar, e à sua frente, pousado ordenadamente no centro da secretária, estava um caderno de cartão cinzento com fita transparente enrolada na lombada. Rafael parou na porta. Emmett disse que tinha terminado de o ler. Disse que não o tinha levado para queimar. Disse que o tinha levado porque precisava de saber até que ponto a rapariga tinha conseguido juntar as peças. E ele tinha lido durante 3 noites seguidas, cada linha, incluindo as notas nas margens, as frases inclinadas escritas depois da meia-noite, e quando chegou à última página, compreendeu que isto tinha ido longe demais para alguém voltar atrás. Então, empurrou o caderno para Rafael e disse que tinha acrescentado algo no final. Rafael abriu-o na última página. Lá, depois da última entrada do índice na caligrafia de Margot, havia uma página inteira escrita na mão de um velho, trêmula e inclinada, preenchendo o papel de ponta a ponta. Ele leu de pé. Não se sentou. Emmett começou a falar enquanto ele lia, a sua voz firme como um homem a recitar uma oração. Disse que o pai de Rafael tinha decidido entregar todos os registros às autoridades federais. Não alguns deles, todos eles. O velho homem estava a preparar-se há quase 1 ano, tinha se reunido com pessoas do gabinete do procurador 2 vezes e acreditava que era a única maneira de garantir que o filho, que estudava no leste de Nova York, nunca teria de voltar e herdar este nome.
Amp disse que se sentara na cozinha do velho homem, na mesma mesa onde os dois se tinham sentado desde que eram jovens. E ele tinha feito apenas uma pergunta. Tinha perguntado se o velho homem tinha calculado quanto tempo o porto estaria fechado assim que aqueles registros fossem entregues. O velho homem disse alguns meses. Amp disse que ele tinha ficado sentado toda aquela noite a contar e o número que ele chegou foi 40. 40 famílias que viviam dos salários ganhos naqueles cais. Ele começou a nomeá-los, um por um, devagar, ali no escritório do Rafael, e conseguiu listar quase todos os 40, sem olhar para um pedaço de papel. Ele disse que algumas daquelas pessoas trabalhavam no porto desde antes de o Rafael nascer. Disse que tinha pesado um homem que amava como um irmão contra 40 famílias, e tinha escolhido as 40. Disse que não pedia perdão a ninguém por essa escolha, porque ainda não tinha a certeza de que tinha escolhido errado. E essa era a parte mais terrível de tudo. Rafael não levantou os olhos da página. O Sr. Doyle continuou. Disse que tinha contado a uma única pessoa o que o velho pretendia fazer e quando pretendia fazer. Disse que não sabia o que essa pessoa faria com a informação. E depois de dizer essas palavras, parou, abanou a cabeça e disse que não era verdade. Ele sabia. Sempre soube. E durante 13 anos, mentiu para si mesmo dizendo que não. Disse que naquela manhã, nos degraus da igreja em Cascais, ele tinha sido a pessoa mais próxima de lá. Disse que tinha ido buscar o Rafael ao aeroporto no dia seguinte. Disse que tinha sido ele a escolher o fato preto. Ele a dizer ao rapaz onde precisava de ficar. Ele a escrever a lista de nomes cujas mãos precisava de apertar. E ele a ficar sentado no carro durante toda aquela primeira noite porque tinha medo que o Rafael não aguentasse. Disse que, durante os 13 anos que se seguiram, nunca tinha dormido uma noite inteira. Disse que acreditava que levaria isso consigo até a sepultura. Depois apontou para o caderno sobre a secretária e disse que tinha estado errado. Disse que chegou à página 9 e viu uma entrada no índice para os antigos arquivos de pessoal, a fila de prateleiras contra a parede oeste, e soube imediatamente o que estava lá dentro. Disse que tinha ficado sentado muito tempo com o caderno nas mãos e percebeu que todos aqueles anos ele tinha estado à espera disto, não à espera da polícia, não à espera das autoridades federais. Ele tinha estado à espera de alguém disposto a sentar-se e ler até ao fim. E essa pessoa tinha sido uma secretária temporária, cuja secretária ele passava todos os dias sem nunca se lembrar da cara dela. Disse que estava cansado. Rafael pousou o caderno na secretária. Não disse nada durante muito tempo. Lá fora, pela janela, a neve varria o vidro em traços inclinados. Depois, ele fez apenas uma pergunta, e a sua voz já não soava como a voz do homem que ocupara aquela cadeira durante tantos anos. Perguntou se o pai dele sabia. O Sr. Doyle olhou para ele. Disse que não sabia. Disse que se tinha feito essa pergunta todas as noites, e havia apenas um detalhe que ele ainda conseguia lembrar-se. Que naquela manhã, o velho olhara para ele à porta da igreja e dera-lhe um único aceno de cabeça, exatamente como fazia todas as outras manhãs. Nada mais, nada menos. Disse que tinha vivido 13 anos com aquele aceno e ainda não conseguia decifrá-lo. Ninguém sabia há quanto tempo a Margarida estava parada na soleira da porta. O Sr. Doyle virou-se, viu-a e não pareceu surpreendido. Apenas disse que estava prestes a chegar à parte que a dizia respeito. Convidou-a a entrar e a sentar-se, e ela sentou-se na cadeira ao lado dele, em vez da que estava do outro lado. Disse que conhecera a mãe dela. Não bem, disse ele, mas soubera quem ela era e o que ela tinha datilografado. Disse que a semana em que ela fora chamada ao escritório mais vezes do que o habitual foi a semana em que ela datilografou a versão final de tudo o que o pai do Rafael pretendia entregar às autoridades federais, e o velho dera-lhe porque ela era a única pessoa na sala de datilografia que nunca tinha feito uma única pergunta sobre nada. Disse que, quando ela foi dispensada, o velho tinha escrito a autorização de pagamento ele próprio, uma pensão vitalícia sem a passar pelos recursos humanos, sem a passar por ninguém. Depois o velho morreu, e a semana após o funeral foi a semana em que o Sr. Doyle se sentou sozinho no escritório de contabilidade a rever todos os pagamentos recorrentes feitos pela empresa,
certificando-se de que não restava um único fio que pudesse levar de volta a esses registros. Disse que encontrou a autorização de pagamento na linha 17. Disse que ficou sentado a olhar para ela durante muito tempo. Se o permitisse continuar, então, todos os meses, o dinheiro sairia da empresa e iria para uma mulher que tinha datilografado aquelas páginas, e mais tarde ou mais cedo, alguém perguntaria por quê. Por isso, ele parou. E como a autorização trazia a assinatura de um homem morto, teve de emitir um cancelamento com essa mesma assinatura, o que significou que se sentou e praticou até conseguir reproduzi-la. Disse que o dinheiro não desapareceu. Redirecionou todo o pagamento para o fundo de apoio às famílias dos estivadores. O fundo de que aquelas 40 famílias tinham dependido durante tantos anos. Disse que simplesmente tinha movido o dinheiro de uma pessoa para 40 pessoas, e que tinha conseguido viver com esse cálculo durante muito tempo. Margarida sentou-se imóvel. Fez apenas uma pergunta muito baixinho. Perguntou se ele alguma vez tinha tentado descobrir o que aconteceu a essa mulher depois, como ela tinha vivido. O Sr. Doyle não respondeu. Baixou a cabeça e não respondeu. Depois contou a última parte, a parte que guardara mais tempo. Disse que o Salvatore Belandi trabalhava na contabilidade naquela altura. Disse que o S. era quem revia o livro de despesas no final do trimestre, e o S. vira a assinatura na ordem de cancelamento, e o S. sabia perfeitamente que o velho morrera antes da data escrita nesse documento. Disse que o S. não o tinha denunciado, simplesmente guardara-o. Disse que a divisão do porto lhe fora entregue na primavera seguinte. E a partir daí, nunca mais ninguém fora autorizado a rever os livros da divisão. E cada vez que o Sr. Doyle tentava fazer alguma coisa, o S. apenas tinha de mencionar a linha 17, e o Sr. Doyle sentava-se novamente. Disse que tinha deixado de contar quantas vezes se tinha sentado novamente nos últimos 13 anos. Rafael Santoro levantou-se de trás da secretária. Caminhou até a janela e ficou lá muito tempo de costas para eles. E quando se virou, já não havia expressão no seu rosto. Caminhou de volta para a secretária, pousou a mão direita na madeira e bateu 3 vezes com a ponta do dedo indicador. Não rápido, não com força. 3 pancadas secas, espaçadas uniformemente. O Sr. Doyle ouviu-as e fechou os olhos, porque ele era o homem que tinha ensinado esse hábito a Rafael quando o rapaz era ainda demasiado novo para entender o que estava a aprender. Margarida ouviu-as e saltou para os pés. Deu a volta à secretária, passou entre os 2 homens e falou com Rafael numa voz perfeitamente calma. Disse que sabia o que ele estava a calcular. Disse que ele podia fazer o Sr. Doyle desaparecer, e ninguém em toda a cidade faria uma única pergunta. Depois disse o resto lentamente, uma frase de cada vez. Disse que se tratasse o Sr. Doyle dessa forma, a verdade morreria com ele. O pai de Rafael permaneceria para sempre. Nada mais do que um homem baleado nos degraus de uma igreja, sem que ninguém soubesse o porquê. A sua mãe permaneceria para sempre. Nada mais do que uma secretária vazia numa sala de datilografia. Ninguém saberia. Nada mudaria. Seria apenas mais uma pessoa deitada. E Rafael tornar-se-ia exatamente aquilo de que o seu pai tinha passado o último ano da sua vida a tentar afastá-lo. Disse que se Rafael trouxesse a verdade à luz, o Sr. Doyle continuaria vivo, mas não lhe restaria nada. Nem nome, nem honra, nem memória do aceno do amigo que morrera. Nem uma noite de sono tranquila pelo resto da sua vida. Depois olhou diretamente para Rafael e fez a pergunta final. Perguntou-lhe qual dos 2 parecia mais pesado. Não havia som na sala, exceto o da neve a bater no vidro da janela. Rafael Santoro levantou a mão da secretária. Foi a última vez na sua vida que deu aquelas 3 batidas. A consulta com a assistente social caiu no final da 2ª semana após o incêndio, e Margarida estava a contar os dias para ela há meses, quando ainda dormia num chão de cimento e nem sequer conseguia imaginar onde estaria sentada quando aquele dia chegasse. A mulher que chegou foi Deborah Voss, com cabelo curto, sal e pimenta e uma pasta gasta com asas desfiadas, e ela andou devagar pelo pequeno apartamento com a expressão de quem já fizera milhares de inspeções como aquela. Olhou para o fogão de 2 bicos, abriu o frigorífico. Olhou para a cama de casal
e perguntou como as coisas seriam organizadas se outra pessoa morasse ali. E Margarida apontou para o canto da divisão que tinha desocupado e disse que tinha encomendado uma cama de beliche baixa que seria entregue na semana seguinte. A senhora Voss tomou notas, perguntou sobre o trabalho. Margarida entregou-lhe o novo contrato de trabalho, um permanente com seguro, assinado no início da semana. A senhora Voss tomou mais notas. Depois pousou a caneta e disse que precisava de perguntar sobre o que tinha acontecido no local de trabalho de Margarida. Disse que tinha sido noticiado. Disse que o processo continha a informação de que a requerente tinha estado presente no local à noite, fora do horário normal de trabalho, e que precisava de entender por quê. Margarida sentou-se direita na cadeira de madeira que acabara de comprar e sabia perfeitamente que cada palavra que estava prestes a dizer podia deitar tudo a perder. Contou a verdade. Disse que dormia dentro daquele edifício há muito tempo. Explicou o porquê. Não suavizou, não dramatizou, não implorou. A senhora Voss escreveu durante muito tempo, e quando levantou os olhos, a sua voz tinha mudado, não mais fria, mas muito mais cautelosa. Disse que tinha de ser franca, que quando um caso incluía um período documentado de instabilidade habitacional prolongada, era obrigada a reavaliar toda a candidatura, e que precisava de algo verificável além do relato de Margarida. Nesse exato momento, ouviram uma batida à porta. Ruthie Barnes estava no corredor, vestindo o seu velho casaco de lã, o cabelo prateado cuidadosamente preso sob um lenço, uma mala de tecido contra o peito. Disse que tinha ouvido que alguém vinha hoje e que pensou que talvez devesse vir também. Sentou-se na cadeira restante, tirou um caderno de capa de couro gasta da mala de tecido, o tipo vendido num supermercado, e colocou-o na mesa. Disse que tinha trabalhado no turno da limpeza noturna naquele edifício durante 19 anos. E durante todos esses 19 anos, ela anotara coisas todas as noites. Disse que começara porque uma vez um computador desapareceu e as pessoas perguntaram-lhe quem ainda estava no edifício naquela noite e ela não se conseguia lembrar. Por isso, a partir daí, ela mantinha notas. Abriu o caderno, virou para algures perto do meio e começou a ler. Leu a data, depois a linha ao lado. Miss Ellery, ainda aqui. Have, luzes acesas na fila 37. Virou a página. Miss Ellery, ainda aqui. Trouxe-me uma sandes. Deixou-a no meu carrinho. Virou outra página. Miss Ellery, ainda aqui. Tosse forte. Dei-lhe chá de gengibre. Outra página. Miss Ellery, ainda aqui. Perguntou sobre a minha perna má. Ruthie continuou a ler assim, página após página. A sua voz até mesmo sem dar ênfase a nada. E dentro daquela pequena divisão, havia apenas o som da sua voz e o som da caneta da senhora Voss a abrandar e depois a parar completamente. Ruthie disse que tinham sido 61 noites no total. Disse que tinha contado. Depois fechou o caderno, pousou a mão na capa e disse à senhora Voss que não entendia muito sobre formulários e procedimentos. Mas ela sabia uma coisa. Disse que, dessas 61 noites, em 47 delas, esta rapariga tinha partilhado a sua própria comida com uma velha faxineira a quem nada devia, enquanto ela própria dormia num chão de cimento para poupar dinheiro para a irmã. Disse que conhecera muitas pessoas em 19 anos dentro daquele edifício. Pessoas com escritórios privados, pessoas com carros à espera delas lá fora. E disse que nunca conhecera ninguém em quem confiasse mais do que esta rapariga. A senhora Voss pegou no caderno. Examinou-o durante muito tempo, virou várias páginas, estudou a tinta, estudou a forma como as entradas continuavam de um dia para o outro sem interrupção. Depois perguntou se podia tirar cópias de algumas daquelas páginas para anexar ao processo. Ruthie disse que podia fotografar o caderno inteiro se ela quisesse. Quando a senhora Voss se levantou para sair, parou à porta, virou-se para Margarida e disse que, na sua experiência, a coisa mais difícil em casos como este não era provar que alguém tinha um lugar para morar. A coisa mais difícil era provar que alguém a tinha visto durante todo o tempo em que não tinha lugar nenhum para morar. Bernadette Kroll recebeu-o numa sala de conferências sem janelas no edifício federal, e ela esperara por esta reunião mais do que qualquer outra pessoa naquela sala. Anos antes.
Ela construíra um caso de acusação contra o pai dele. Trabalhara nele durante 2 verões inteiros e perdera porque lhe faltava exatamente uma coisa, a coisa que o velho preparara para lhe entregar, mas que nunca vivera tempo suficiente para entregar. Agora, o filho do velho sentava-se à sua frente. Empurrando um dossiê pela mesa, juntamente com uma folha manuscrita frente e verso, coberta de letras pequenas, ela leu primeiro a folha manuscrita. Perguntou o que era. Ele disse que era um índice que levava ao arquivo de microfilmes do outro lado do rio e disse-lhe o nome da pessoa que o escrevera. A Sra. Kroll leu-a pela segunda vez, mais devagar. Depois levantou os olhos e perguntou se ele entendia o que tinha acabado de trazer para aquela sala. Ele disse que sim. Ela perguntou o que ele queria em troca. Ele disse que queria que a empresa fosse reestruturada numa entidade legal limpa. Queria que as pessoas que trabalhavam nos cais mantivessem os seus empregos, e não queria que nenhum deles pagasse por coisas que nunca tinham assinado. A Sra. Kroll sentou-se em silêncio por um momento. Depois levantou-se e estendeu a mão sobre a mesa. Rafael Santoro levantou-se e apertou-a, e o aperto de mão durou mais do que um aperto de mão comum, porque ambos entendiam que o que acabara de cruzar aquela mesa levaria tudo o que o homem ali parado possuía atualmente. Salvatore Belandi foi indiciado 3 dias depois. O Sr. Doyle não esperou pela sua vez. Foi por conta própria. Naquela manhã, passou pelo escritório pela última vez, vestindo o fato cinzento que sempre usava em funerais, o cabelo penteado de forma arrumada, não levando nada além de um envelope contendo a sua própria declaração manuscrita. Não se sentou. Simplesmente ficou no meio da sala e olhou à volta uma vez, olhou para a cadeira ao lado da qual estivera tantos anos, através de 3 gerações de proprietários, depois deu a Rafael um único aceno de cabeça e caminhou para a porta. Rafael ficou na soleira da porta a observá-lo partir. Não o deteve. Não chamou um advogado. Não se ofereceu para levar o velho pela entrada traseira. Mas quando o Sr. Doyle chegara a meio do corredor, Rafael chamou-o com uma única frase, não alto, apenas o suficiente para o outro homem ouvir. Disse que ainda se lembrava que o Sr. Doyle tinha sido quem lhe ensinara a atar uma gravata. O Sr. Doyle parou. Não se virou. Ficou ali por vários segundos. Um homem de 68 anos, no meio de um corredor acarpetado, os ombros a tremer uma vez, ligeiramente. Depois continuou a andar, e as portas do elevador fecharam-se atrás dele. 3 semanas. Era todo o tempo que algo construído ao longo de 3 gerações precisava para desmoronar. Contratos foram cancelados, contas foram congeladas e depois reabertas sob outro nome. Os homens que antes se levantavam quando ele entrava num restaurante na Taylor Street, agora baixavam os olhos para os seus pratos. O apartamento no 41º andar em River North foi vendido a um casal que trabalhava na área da saúde, e os empregados de limpeza levaram os móveis de 7 divisões onde ninguém nunca se sentara realmente. Rafael Santoro mudou-se para Pilsen, para um apartamento de 2 quartos, no 2º andar de um edifício de tijolos com uma escada de incêndio de ferro a descer pela frente. A sala de estar era grande o suficiente para uma poltrona e uma pequena mesa. O quarto continha apenas uma cama, uma cômoda e uma janela virada para a parede de tijolos do edifício vizinho. Era menor do que o apartamento cuja chave ele uma vez dera a Margarida Ellery. Na sua primeira noite ali, ele fez a cama sozinho, desajeitadamente, tendo de começar 2 vezes porque os cantos estavam tortos. Apagou a luz. Deitou-se. Lá fora, pela janela, ouvia-se o som do comboio elevado a passar, alguém a rir na calçada abaixo, uma porta de tela a bater contra o batente. Ficou ali a ouvir esses sons. E na pequena mesa ao lado da cama, havia apenas uma coisa, o cronômetro de aço tarnished do seu pai, deitado virado para cima, com o ponteiro perfeitamente parado. Depois dormiu. Dormiu a noite toda até de manhã, sem acordar uma única vez. Pela primeira vez desde aquela tarde, quando colocara o telefone com tanto cuidado dentro de um quarto alugado com uma janela com vista para uma ravina no leste de Nova York, a carta de aprovação chegou numa sexta-feira de manhã, e Margarida leu-a 3 vezes antes de conseguir acreditar. Depois sentou-se na caixa de escadas, no patamar do edifício de tijolos vermelhos,
e riu para si mesma como alguém que tinha perdido a cabeça. Poppy mudou-se no final do mês, trazendo uma mala de rodas, uma mochila em forma de sapo e uma caixa de lápis de cor que a sua professora de artes em Meadowbrook lhe dera como presente de despedida. A rapariga deu uma volta completa ao pequeno apartamento, abriu todos os armários, testou o ferrolho da porta 3 vezes porque gostava do som que ele fazia ao clicar, depois subiu para a cama de baixo, esticou-se de costas e fez sinal à irmã que aquele lugar era dela. No primeiro fim de semana, os 3 apanharam o comboio para o centro. A pista de patinagem ao ar livre tinha aberto. Música tocava de altifalantes montados em postes e o cheiro a pipoca misturava-se com o ar frio. Poppy ficou à beira da pista, 9 anos, o seu gorro de malha puxado quase até as sobrancelhas, e fez sinal à irmã, que já sabia patinar porque ensinavam na escola. Depois entrou no gelo e caiu imediatamente. Ficou esticada de costas, levantou os 2 polegares para o céu e riu. Riu tanto que todo o seu corpo tremia sem fazer som. O tipo de riso que Margarida conhecia desde que a irmã era pequena. O tipo que fazia outras pessoas rirem também sem saber por quê. Caiu 5 vezes naquela tarde. Na segunda vez, puxou Margarida consigo. Na terceira vez, levantou-se sozinha, antes que alguém pudesse oferecer ajuda. Na quarta vez, caiu diretamente em frente a um rapaz que patinava na sua direção, e os 2 riram antes de patinar meia volta juntos. Na quinta vez, caiu de propósito mesmo ao lado de Rafael para ver se ele também caía. Ele não caiu, e a rapariga fez um sinal muito rápido à irmã. Ambas as irmãs caíram a rir enquanto ele ficava ali de patins alugados, sem ideia do que tinha acabado de ser dito sobre ele. Depois, os 3 sentaram-se num banco de madeira ao lado da pista, cada um segurando uma chávena de chocolate quente, e Poppy decidiu que era hora de lhe ensinar alguma coisa. Virou-se completamente para ele, sentou-se direita como uma professora e levantou as 2 mãos. Margarida traduziu. Poppy fez um sinal, passando o polegar pela bochecha antes de juntar as 2 mãos, e Margarida disse que significava irmã mais velha. Rafael copiou-a. A rapariga abanou a cabeça, pegou na sua mão, moveu o seu polegar para o lugar certo na sua bochecha, depois acenou para ele tentar novamente. Ele tentou. Ela abanou a cabeça novamente, desta vez apontando para suas mãos e pressionando-as mais juntas. Ele tentou uma terceira vez. Poppy inclinou a cabeça e estudou-o como um artesão, inspecionando um corte que acabara de fazer. Depois levantou os 2 polegares e fez um outro sinal. Margarida riu. Rafael perguntou o que ela tinha dito. Margarida disse-lhe que a irmã dele tinha dito que estava tudo bem, bom o suficiente por agora. Poppy fez um sinal mais longo, e desta vez Margarida fez uma pausa antes de traduzir. Disse que a sua irmã tinha dito que ele aprendia devagar, mas que estava disposto a tentar novamente, e que isso era o que importava. Rafael Santoro sentou-se naquele banco de madeira, com as 2 mãos à volta da sua chávena de chocolate quente, rodeado de música, do som das lâminas de patins contra o gelo, e das vozes de adultos a chamar os seus filhos do outro lado da grade. Ele observou a rapariga de 9 anos a fazer sinais à irmã sobre alguma coisa relacionada com pipocas, observou as 2 irmãs a discutir com as mãos e depois a cair a rir juntas. E pensou nas 7 divisões que acabara de vender, divisões que nunca tinham tido uma única fotografia nas paredes. Poppy levantou-se, puxou-lhe a mão e apontou para a pista. Ele disse que não sabia patinar. A rapariga encolheu os ombros, fez um sinal e Margarida traduziu enquanto tentava não rir. Ela disse que a irmã lhe tinha dito para cair. Ela própria já tinha caído 5 vezes. Naquela primavera, operários quebraram o cimento no canto sudeste do edifício Howard Inn Exchange e abriram um poço de luz que ia desde o telhado até a cave. O trabalho durou quase 4 meses, e quando os andaimes finalmente foram retirados, uma verdadeira coluna de luz solar caiu diretamente sobre o chão de cimento, diretamente no espaço vazio onde a 40ª fila de prateleiras estivera. O chão foi renovado, as paredes repintadas, e novas prateleiras de aço foram instaladas sobre rodas com etiquetas fixadas no final de cada fila. Na manhã da inspeção final, Rafael Santoro ficou debaixo dessa coluna de luz com Margarida
e entregou-lhe um pacote de contratação. A posição era chefe de gabinete e responsável pelos registros da empresa recém-reestruturada. Ela leu tudo, dobrou-o e disse que aceitaria, mas que tinha 3 condições. Ele disse-lhe para as nomear. Ela disse que a primeira era que tinha de ser contratada através do mesmo processo de comissão que todos os outros. Completar todas as 3 rondas de entrevistas, ser avaliada em todos os critérios exigidos, e ele não podia fazer parte dessa comissão. Disse que se não se qualificasse, voltaria ao seu antigo emprego sem discutir e sem explicações. Ele concordou. Ela disse que a segunda condição era que o apartamento tinha de permanecer claramente listado como um benefício de compensação, mostrado na sua declaração de vencimento mensal, com um código de benefício específico para que qualquer pessoa na empresa que quisesse vê-lo, pudesse vê-lo. Ele concordou. Depois deu a terceira condição e falou mais lentamente do que fizera nas 2 primeiras. Disse que, a partir de agora, não importava onde estivessem ou com quem ele estivesse a falar, ele nunca poderia dizer que a tinha salvo. Disse que tudo o que ele fizera fora acender a luz sobre aquela fila de prateleiras. Ela já estivera lá o tempo todo. Rafael Santoro ficou em silêncio sob a luz solar por um momento. Depois estendeu a mão e disse que concordava com os 3. Ela completou as 3 rondas de entrevistas naquele verão e começou o trabalho no início de setembro. Na porta do escritório de registros, uma pequena placa de latão foi montada com uma frase que ela escolhera pessoalmente, e nela se lia que cada registro aqui mantido fora outrora uma vida humana. Ruthie Barnes continuou a trabalhar no turno da noite por mais 2 anos antes de se reformar, e na sua festa de despedida, o seu caderno de couro gasto foi colocado no meio da mesa como algo para todos olharem. Priscilla Hale transferiu-se para o Departamento de Recursos Humanos, e a primeira coisa que fez foi rever todos os antigos arquivos de pessoal pertencentes a alguém que saíra da empresa com o campo motivo em branco. Poppy terminou o ensino primário numa escola a 4 quarteirões de casa e continuou a patinar todos os invernos, a cair e a levantar-se antes que alguém pudesse oferecer ajuda. Talvez esta história nos lembre de algo muito simples, que em cada edifício, em cada empresa, em cada bairro, há sempre pessoas que passam por nós todos os dias, sem sequer olharmos para cima para as vermos verdadeiramente. A pessoa que carrega a bandeja de café, a pessoa que limpa o corredor, depois de todos terem ido para casa, a pessoa sentada na última secretária da sala, cujo nome não nos lembramos. Elas veem mais do que imaginamos, preservam mais do que sabemos, e por vezes são elas que mantêm a verdade viva depois de tudo o que é maior ter ardido em cinzas. O valor de uma vida humana não se mede pela altura a que alguém se ergue, mas pela existência de alguém que a vê verdadeiramente e pela sua disposição para ver verdadeiramente os outros. Olhe um pouco mais de perto para as pessoas à sua volta hoje, porque uma saudação, uma pergunta simples sobre como alguém está, ou levantar os olhos no momento exato, pode às vezes mudar uma vida inteira sem que nunca o saibamos. Se a história de hoje tocou o seu coração, por favor, subscreva o nosso canal, deixe um like e partilhe este vídeo para que possamos continuar a ouvir juntos mais histórias significativas todos os dias. Como é que a história de Margarida e Rafaela a fez sentir? E qual parte dela a lembrou de alguém na sua própria vida? Por favor, deixe algumas linhas nos comentários abaixo para que possamos ouvir os sentimentos mais profundos do seu coração. Desejamos a todos os que assistem a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e paz em todos os dias que virão. Adeus por agora, e esperamos vê-los novamente no próximo.